A verdade que compromete. Este é o tema da nossa mensagem. Muitos pastores e pregadores encontraram a forma de evitar a fúria do povo, pregando o que eles querem ouvir e não o que precisam ouvir, fugindo desta forma da verdade que compromete. Por isso que muitos enchem em lugares onde o pecado não é confrontado. E os pastores já descobriram e não estão dispostos a comprometer a sua paz, a comprometer o seu bolso, a comprometer a sua popularidade, muito menos a comprometer o seu dízimo e as suas ofertas na igreja. Bem, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com os demais, deixe o seu like e o seu comentário. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 18. A nossa mensagem irá em torno deste capítulo todo, mas por conta do nosso tempo iremos apenas falar aqui de alguns versículos. Bem, esta é uma passagem do Antigo Testamento que traz consigo muitas lições para a nossa realidade atual. Antes de nós começarmos a ler aqui algumas passagens que servirão de base para a nossa mensagem, nós vamos apenas contextualizar. A Bíblia, ou o texto aqui, ele começa dizendo que Jeosafá tinha riquezas e glória em abundância e aparentou-se com Acabe. Ele teve laços familiares com Acabe. Entenda que Acabe era o rei do reino do norte e Jeosafá era o rei do reino do sul. Israel, ele divide-se após a morte de Salomão, como havia sido profetizado ou como havia sido dito por Deus a Davi. E quando o reino divide-se, neste momento nós temos o reino do norte, que é chamado Israel, onde Acabe é o rei, e temos o reino do sul, que é chamado o reino de Judá, onde Jeosafá é o rei. Eles aparentam-se, passam agora a ser famílias por meio de um casamento arranjado, onde Jeosafá permite que o seu filho case-se com a filha de Acabe e Jezabel, com o objetivo político militar. Agora, é importante salientar que Jeosafá era um homem, um rei que temia Deus, ao passo que Acabe, ele seguia os deuses da sua esposa Jezabel. Jeosafá, ele desce para Israel para visitar Acabe. A Bíblia diz que Acabe lhe faz um convite, que era para ir com ele à guerra de Ramote de Gileade. Acabe, quando faz este convite, ele recebe uma aprovação da parte de Jeosafá. Jeosafá concorda em ir com Acabe. Ele aceita como quem diz que a tua guerra é a minha guerra e o meu povo é o seu povo. Um dos grandes erros que Jeosafá toma como decisão. Mas mesmo dentro deste erro, Jeosafá, ele impõe uma condição a Acabe. A condição era que se consultasse ao Senhor antes que eles fossem para a guerra. A Bíblia nos mostra de que Acabe, ele reúne os 400 profetas que ele tinha para que pudessem falar. E esses profetas todos falam daquilo que Acabe queria ouvir. Todos eles, unânimes, dizem que Acabe poderia ir à guerra em Ramote de Gileade e ele venceria. Ele voltaria de lá vitorioso porque a guerra estava entregue na sua mão. Mas isto não convenceu a Jeosafá. Jeosafá, ele continua pedindo para que se encontre um homem que possa falar as palavras do Senhor. Aqui é onde começa a nossa mensagem. E Acabe, ele vai dizer para Jeosafá: na verdade, existe um homem que pode nos falar a mensagem do Senhor, mas eu odeio este homem. Eu não gosto deste homem, porque este homem, ele nunca fala do que é bom para mim, senão aquilo que é mau. Então, nós, com esta mensagem, vamos, com esse resumo que eu dei aqui, vamos então à nossa primeira pergunta. De que forma a verdade compromete o pregador? A primeira forma é o ódio. Vamos ler o versículo 7. Então, o rei de Israel disse a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre mau. Este é Micaías, filho de Imlá,
E disse Jeosafá: não fale o rei assim. Então, nós estamos a ver aqui que a primeira forma em que a verdade compromete o pregador é por meio do ódio. As pessoas simplesmente vão te odiar. O homem, por natureza, ele não quer ser confrontado. Ele não quer ser dito que isto que estás a fazer é pecado. Mas ele quer ser aplaudido. Os pregadores de hoje, na sua maioria, estão a seguir o caminho dos profetas de Baal, que falavam o que Acabe queria ouvir. Porque ser Micaías suscita ódio contra a sua pessoa. Levanta ódio dos seus seguidores. Ser Micaías levanta ódio dos crentes na igreja, porque isso compromete a sua vida. Para agradar Acabe, você deve falar aquilo que ele quer ouvir. Para agradar os seguidores, você deve falar aquilo que eles querem ouvir. Para agradar os crentes na igreja, você deve falar aquilo que eles querem ouvir. Então, os pregadores hoje, eles diluem a verdade para que ela não seja ofensiva, com um discurso politicamente correto para não machucar os seus patrões, assim como os profetas de Acabe diante do seu rei. Por isso que muitos pregadores hoje, quando são perguntados, quando são questionados sobre alguns assuntos que dominam a sociedade, eles não têm a resposta. Eles dão rodeios, mas não respondem. Beber é pecado. Eles dão rodeio, mas não te dão a resposta. Ser gay é pecado. Eles dão rodeios, mas não te dão a resposta. Casamento gay é pecado. Eles dão rodeios, mas não dão a resposta. Fazer tatuagem é pecado. Eles dão rodeios, mas não te dão a resposta. Porque mais do que a metade dos seus seguidores estão metidos nesses tipos de pecado. E eles sabem muito bem que quando falam da verdade, quase a metade dos seus seguidores lhes irão abandonar. E abandonando-os, isto compromete o seu bolso, compromete a sua vida financeira. Agora, respondam-me, pastores e pregadores, até que ponto nós estamos dispostos a comprometer a nossa vida, a comprometer o nosso bem-estar por causa da verdade? De que forma a verdade compromete o pregador? A segunda forma é pelos cancelamentos. Se você fala a verdade, você será cancelado. Vamos ver o versículo 4 e o versículo 5 do texto. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. O versículo 5 diz: então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Então, aqui nós estamos a ver que quando Jeosafá pede a Acabe para que consulte ao Senhor, imediatamente Acabe reúne os 400 profetas que ele tinha para que pudessem falar, porque ele sabia que esses diriam aquilo que ele queria ouvir. Micaías não era bem-vindo neste evento. Micaías não foi convidado para este evento, ele foi cancelado. Por quê? Porque Micaías era um homem que falava a verdade para Acabe. E Acabe não queria ouvir a verdade, porque a verdade ela não deixa o homem confortado. A verdade ela desafia, ela confronta o homem. Então muitos hoje não querem ouvir a verdade. Muitos hoje não querem ouvir que beber é pecado. Muitos hoje não querem ouvir que fazer tatuagem é pecado. Muitos hoje não querem ouvir que o casamento gay é abominação. Não querem ouvir. Então, quando existe alguém que fala a verdade, esta pessoa é cancelada. A família te vai cancelar. Por quê? Porque eles sabem que quando você está presente, você sempre reprova o que eles fazem. A sociedade vai te cancelar. A igreja vai te cancelar. As televisões não te vão convidar. Por quê? Porque você não atrai atenção. Você não trai telespectadores, você dispensa-os em tempo de antena. Então, eles querem negócio, eles não querem a verdade. Eles querem fábulas, aquilo que vai entreter o povo para que possa escutar. Então, a verdade traz cancelamentos. E muitos estão cientes disso. Muitos não querem perder seguidores, porque sabem que a partir do momento que falar a verdade, enquanto que a maioria dos que lhes seguem estão metidos nesses pecados, então eles vão perder quase a metade dos seus seguidores. Eles querem assegurar os milhões de seguidores que têm, querem assegurar os milhões de crentes que têm, então eles não estão dispostos a abrir mão da sua popularidade por causa da verdade.
Então, muitos têm medo de ser cancelados, pois é verdade. Todo aquele que fala da verdade, todo aquele que não filtra, todo aquele que não dilui a palavra do Senhor, ele sofre cancelamentos, ele sofre desprezo, ele é colocado à margem, ele é tirado do holofote. Por quê? Porque a verdade incomoda. Assim também como aconteceu com Micaías. Acabe sabia muito bem que existe um homem que fala a verdade, mas ele não o convidou. Não porque este homem não traria a mensagem que era própria, mas porque era uma palavra que ia contrário àquilo que Acabe queria. Muitas vezes as pessoas querem ouvir o que querem, mas não querem ouvir a verdade. Então, cuidado para que nós não possamos ceder a este medo, a este cancelamento e começarmos a diluir a palavra da verdade. Eu tenho visto muitos hoje que pregam o que não é verdade, que pregam uma palavra minimizada porque não querem ofender. Mas há uma pergunta que Pedro fez: o que na verdade importa? Agradar a Deus ou agradar aos homens? A resposta para esta pergunta é que te vai manter leal às Sagradas Escrituras. De que forma a verdade compromete o pregador? A terceira forma é a intimidação. Vamos ver o versículo 12 e o versículo 13. A Bíblia diz no versículo 12: e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Aqui nós encontramos a terceira forma em que a palavra ou em que a verdade compromete o pregador, é a intimidação. O mensageiro de Acabe, quando ele chega, trocando a palavra aqui em 500, ele exatamente estava a dizer: olha, não arrume encrencas. Seja um bom moço, apenas fale o que os outros também estão a falar. Profetize o bem sobre o rei e salve a tua pele. Pelo menos desta vez. Mas Micaías, ele sabia muito bem que ele era servo de Deus vivo. Ele diz: de modo nenhum, eu não vou diluir a verdade. Eu não deixarei de falar a verdade. Eu apenas falarei aquilo que Deus me disser para falar. Porque a palavra que eu digo não vem de mim, ela vem de Deus. Há muitos pregadores hoje se esqueceram deste princípio. Nós não pregamos o que queremos. Nós não pregamos o que é da nossa cabeça. Nós pregamos o que está nas Sagradas Escrituras. O que a Bíblia diz sobre a bebida. O que a Bíblia diz sobre o casamento gay. O que a Bíblia diz sobre estas barbaridades que estão acontecendo hoje. É isso que deve ser comunicado à sociedade. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero para poder atrair mais seguidores, para poder atrair mais crentes na igreja. Então a intimidação vem para nós todos os dias. Eles sempre dizem: se você quer a sua igreja cheia, não pregue contra o pecado, mas pregue sobre bênção, pregue sobre prosperidade, pregue sobre quebra de maldição. Assim terás a tua igreja cheia. Se tu não queres perder seguidores, não fale daquilo que eles amam, mas fale daquilo que eles concordam consigo. Assim você vai acumulando milhões e milhões de seguidores. Se você não quer ter problemas com o governo, não pregue contra o aborto, não pregue contra o homossexualismo, porque assim você vai salvar, vai livrar a tua pele. Mas nós estamos comprometidos com o Senhor. O verdadeiro pregador, ele fala da palavra do Senhor, assim como Pedro disse quando lhe estavam a intimidar, porque eles queriam que Pedro trocasse a mensagem da ressurreição por uma outra mensagem que não era da parte do Senhor Jesus. Pedro disse que eu tenho compromisso com o Senhor. O meu objetivo é agradar a Deus e não aos homens. É assim que o pregador verdadeiro deve se comportar. Mas é lastimável o que temos visto hoje na internet, em que os pregadores estão vendidos, em que eles falam aquilo que agrada, mas ninguém vai falar sobre a mensagem que confronta, sobre a mensagem que mostra o pecado do homem. Vamos falar a verdade. Nós fomos chamados para ensinar a verdade, para pregar a verdade, para ser a luz do mundo, para ser o sal da terra. É para isso que Deus nos chama. Vamos pregar e ensinar a verdade. É para isso que Jesus nos chama. Até o próprio Cristo,
foi resistido. Quem somos nós? Inscreva-se no canal, deixe a sua mensagem, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com os demais. Que Deus te abençoe.